Começando aqui, por favor. Igor, boa tarde. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Eu queria que você falasse, né, desse espírito de Copa do Mundo chegando nos Estados Unidos. Você que, além dos bons números na Premier League, né, você fez história, também na seleção brasileira, vem conseguindo esses números. A ansiedade sua aí para essa Copa do Mundo que está chegando. Boa tarde. Cara, é uma ansiedade boa, é um sentimento bom de disputar minha primeira Copa do Mundo. Estou muito feliz de fazer parte desse ciclo, junto com os meus companheiros de equipe. Sem dúvida, vai ser um ciclo que vai ficar marcado para a história, assim eu espero. Igor. Bom dia, aqui embaixo, Rodrigo do canal Vamos. Muito se fala da sua vontade em vestir a camisa da seleção brasileira. Então, chama muito a atenção das pessoas o desejo que você fala quando você fala de jogar uma Copa do Mundo, o sorriso no rosto quando você está falando sobre jogar na seleção brasileira. E é visto muito como um exemplo positivo do que outros jogadores também têm que sentir ao vestir essa camisa. Então, eu queria saber de você o que significa estar aqui numa Copa do Mundo vestindo essa camisa da seleção brasileira. Boa tarde. Cara, é a maior realização da minha vida pessoal e profissional. Quando eu estava na minha cidade, eu sonhava em poder representar meu país, mas quando você vive esse momento aqui, quando você chega aqui, é um sentimento que vai muito além daquilo que você sonhava e pensava. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado durante a minha vida e poder estar aqui na minha primeira Copa do Mundo, representando 200 milhões de habitantes que nós temos, é algo surreal para mim. Obrigado. Igor, aqui. Lili Nascimento, da ESPN. Boa tarde. Eu gostaria que você falasse sobre essa disputa por titularidade, né? Primeiramente, claro, respeitando a escolha do treinador, mas como você se enxerga nessa disputa, tendo em vista que muito se fala de jogadores que, esse jogador entrando na segunda etapa, dá um gás diferente ali para a equipe, mas essa tua briga, no bom sentido, para conquistar a titularidade. Queria que você falasse sobre isso. Acho que independente de se comece ou não, se vai começar entre os 11 titulares, eu quero estar disponível para dar o meu melhor pela seleção. Eu acho que isso é o mais importante para mim, para nós, como grupo. Mas eu acho que só de estar disponível para poder representar a seleção é uma gratidão que tenho, uma alegria que tenho. Igor, tudo bem? Felipe Killing, da TV Bandeirantes. Você saiu muito cedo do Brasil. E talvez quem não vive o mundo do futebol no dia a dia não conhece o Igor Thiago. E Copa do Mundo é aquele momento em que o país todo acompanha o evento. Para aqueles que não conhecem muito bem o Igor Thiago, como você se apresentaria a eles? Cara, me apresentaria como um cara sempre alegre, positivo, sorridente, alegre com a vida. Eu acho que esse sou eu. Esse cara que vocês estão vendo aqui, esse sou eu dentro de campo também, apaixonado, guerreiro, batalhador, lutador. Então, assim, esse é o Thiago. E quero mostrar um pouco também da minha história para que as pessoas possam conhecer. Como você falou, saí muito cedo do Brasil e poder mostrar isso para as pessoas, essa paixão de vestir a nossa camisa. É o que eu quero que todo mundo veja do Thiago. Thiago, aqui, Bruno Piscinato, da TV Record. Ainda um pouco sobre essa coisa de disputa, né, titularidade ou não. Queria que você falasse, chegaram os três juntos, tá ali o Ryan, o Hendrick, como é que é essa relação, a amizade e também essa coisa do, quero treinar melhor, quero ser o titular. Como é que é a convivência com esses caras que vieram te prestigiar? Por isso que eles vieram aqui, não? Com certeza. A nossa relação é muito boa. Tenho uma relação muito boa e positiva com eles. Sem dúvida, eles me incentivam a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um jogador melhor. E ter eles do meu lado me dá essa confiança, esse conforto de poder estar aqui na seleção também. Gostou? Tá bom? Quer fazer pergunta, Ryan? Quer fazer pergunta para ele? Tá bom. Pedro. Igor, já que o Ryan não vai fazer, eu vou fazer então. Pedro Conhex Esportes, bom dia.
Cara, como é que está sendo para você esse momento, né? Você já falou de estar disputando sua primeira Copa do Mundo e você é um cara que personifica muito essa paixão pela seleção brasileira, esse sonho de estar vestindo a camisa do Brasil. Tempos atrás, uma galera falava que a seleção estava distante do povo, distante do torcedor. E você é um cara que personifica essa paixão em vestir a camisa da seleção. Como é que está sendo, como é que foi esse momento para você, a hora que você foi lá na sede da CBF, trocou de roupa, entrou no avião, realizando esse sonho de disputar a Copa do Mundo? E o que você espera do Igor Thiago para essa Copa do Mundo? Qual que é, além de ser campeão, claro, qual que é o seu maior desejo nessa Copa? Cara, quando eu cheguei lá, ainda estava caindo a ficha, assim, parece que vivenciando esse momento aqui todos os dias, parece que não é real. Estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar com a seleção, disputando essa Copa do Mundo. É a maior realização da nossa vida. De estar com companheiros de equipe que dá essa alegria, que mostra essa paixão tanto quanto eu, é algo muito positivo. E eu acho que o maior objetivo, acho que é dar orgulho para a nossa seleção, dar orgulho para o nosso povo. Acho que esse é um dos maiores objetivos que a gente tem. E, sem dúvida, poder ter a possibilidade de trazer esse Hexa para casa. Pode ir. Igor. Ah, não, desculpa. Vai você aqui. Igor, boa tarde. Tuti Batista, Rádio Energia 97. Igor, há pouco tempo a gente viu uma imagem viralizando bastante, que foi você ficou 12 meses sem ver a sua mãe e depois pôde vê-la de novo. Eu queria que você comentasse se isso é uma motivação, você ter ela ali, e também conhecer um pouquinho do que ela falou para você. Tem algum bastidor de casa? Como é esse momento que você está vivendo? Obrigado. Cara, foi um momento que eu não esperava viver, dela vir do Brasil com uma surpresa. Agradeço isso à minha esposa, que trouxe ela do Brasil, guardou essa surpresa durante tanto tempo, mas foi um momento que eu estava precisando de ter esse carinho dela, de ter essa força dela, essa energia. É uma mulher que me proporcionou tudo nessa vida, no possível. Uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, me incentiva e me inspira todos os dias. Então, de poder ter ela nesse momento comigo, poder honrar o nome dela, poder honrar ela, vestindo a camisa da seleção, é algo que vai ficar marcado pro resto da minha vida. Igor, boa tarde. Eduardo Celulano, no canal Free Clear. Parabéns pela convocação, parabéns por estar aqui. A gente vive, talvez, duas gerações, as duas últimas gerações de camisas 9 móveis, que se criou até o nome de falso 9, né? Não tão colado na área. Você se enquadra nesse camisa 9 clássico? Você acha que você representa na seleção brasileira esse 9 clássico dentro da área, brigador, que disputa a bola no alto, que tem presença mais marcante dentro da área? Você acha que você é esse representante dessa seleção que está aqui? Boa sorte, boa Copa. Obrigado. Eu acho que sim, eu acho que com as características que eu posso proporcionar, eu acho que eu me enquadro bem quando você fala desse camisa 9, brigador, que não desiste da bola, que quer ter bons números. Eu acho que eu me enquadro bem. E, poxa, estou muito feliz de poder estar aqui, mais uma vez, estou muito feliz de poder estar jogando pela seleção, de ser um dos centroavantes que disputa a posição. E espero, em nome de Jesus, assim continuar. Olá, Igor. Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. A minha pergunta para você, na verdade, são duas, rapidinho. Qual é a tua opinião sobre a trionda, a bola da Copa? Isso é muito importante para centroavante na hora das finalizações, né? E eu estava conversando com a dona Diva, sua mãe, e ela estava falando assim, pergunta para ele se ele já está com saudade da minha comidinha. Eu sei qual é a comida preferida dele. Fala para ele dizer qual é. Cara, a bola é muito boa, a qualidade da bola é muito boa e com certeza eu acho que a comida da mãe acho que é sempre uma coisa boa e com certeza eu sinto saudade. Um frango ao molho dela é sensacional, franguinho ao molho é sempre bem-vindo. Então, assim, com certeza, respondendo a sua pergunta, sinto sim saudade. Igor, Josias do Flash Score, prazer falar com você novamente. Acompanhei o início da sua trajetória lá no Cruzeiro, 2020, Série B, né? Uma situação muito complicada, um time com várias limitações e você sendo alçado, tendo uma oportunidade no Cruzeiro. E agora, 6 anos depois, vestindo a camisa da seleção, saindo de uma pressão terrível, né?
muitas necessidades naquele momento. Que jornada maravilhosa. Queria que você falasse essa emoção mesmo de um jogador que saiu de uma situação tão complicada, até pensou em desistir algumas vezes, mas agora você está realizando o sonho da sua vida, como você disse. Cara, eu acho que é a questão da persistência, assim, eu acho que é a questão da fé, de se apegar em Deus, de saber que eu vivo debaixo de uma promessa. Eu acho que durante todo esse percurso foi saber entender isso. E sempre acreditar que um dia eu poderia chegar aqui, assim como meus companheiros. Eu acho que esse foi o maior desafio assim na minha carreira, quando eu estava lá, era poder saber que Deus tinha um caminho traçado para mim, que Deus tinha me escolhido para vencer. Então, foi um processo difícil, mas foi um processo que foi muito importante para mim, para poder chegar aqui hoje. Olha, Vitor. Igor, Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Esportes. Depois do segundo tempo contra o Panamá, a repercussão geral foi: a galera que veio do banco está com a corda esticada, a galera que veio do banco está pilhada para se mostrar para o Ancelotti que, se precisar, nós estamos aqui. Qual a importância disso, da galera que está no banco, e aqui a gente tem o Ryan, o Hendrick, além de você, tá muito pronto para pressionar no bom sentido a galera que está jogando? Então, cara, eu acho que quando você veste a camisa da seleção, eu acho que você tem que estar preparado e pronto, eu acho, para o que vier. Então, eu acho que essa mentalidade que a gente tem de sempre poder desempenhar o melhor futebol que a gente tem para proporcionar e representar o nosso povo, e também incentivar os nossos companheiros também a exercer o melhor também que eles têm para exercer. Eu acho que essa competitividade, essa saudável, acho que é importante para a nossa seleção. Eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes para poder entregar isso para a nossa seleção. Ô Igor, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Você habla espanhol? Essa pergunta foi me encontrada pelo Hendrick aqui. Me abre sobre suas características como delanteiro e explica com essa brincadeira de vocês que eu não entendi. Eu não vou falar espanhol aqui, não. Mas eu acho que eu sei falar um pouco espanhol, é porque ele fica nessa resenha dele aí de querer que eu fique falando espanhol. A gente tenta conversar algumas vezes, mas às vezes sai alguma coisa e às vezes não. Eu falo um pouco do portunhol. Pergunta para ele se ele sabe falar um pouco de espanhol. Se garante, Hendrick, ou não? Boa. Um dia ele vem aqui para falar. Vai falar em francês também. Por favor, Chico. Igor, Chico Moedas, Casé TV. Sempre bom falar com você. A formação que o Ancelotti demonstra hoje ser a preferencial dele, com 2 meio-campos, demanda uma coisa muito específica do atacante, né? Hoje, o Matheus Cunha. Eu queria entender na sua cabeça, você poder contar um pouquinho das diferenças de característica dos atacantes e entender se você se enxerga também se encaixando nessa formação com 2 meio-campos, né? Enfim, você poder explicar um pouquinho e entender essa dinâmica de volta, de como é que funciona isso nessa primeira formação. Obrigado. Bom estar falando com você também. Cara, acho que são características, né? Eu acho que a gente precisa entender tudo aquilo que o Mister quer, que a gente entregue e proporcione. Eu acho que dos 26 jogadores, eu acho que ele entende a importância de cada um e de poder estar aqui. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, eu me enquadro bem. Eu acho que eu fiz isso bem no Brentford também, descendo para dar esse apoio. Então, eu acho que eu me enquadro sim naquilo que ele pede. Igor, tudo bem? Marco Belo, Rádio TMC. Você falou já sobre a tua história, você passou por muita coisa, muita dificuldade, teve que sair do país para chegar à seleção. É muito fácil falar em aprender coisas, você sempre precisa evoluir, aprender. Agora, para chegar à seleção, você teve que desaprender algo, deixar de fazer alguma coisa, tanto dentro de campo quanto na sua vida pessoal, fazer coisas diferentes quando você estava fora do país em relação ao que você estava fazendo no Brasil para chegar à seleção brasileira? Cara, não. Eu acho que, como você falou, acho que a gente está em constante evolução. Eu acho que a gente tem que evoluir sempre. Eu sou esse tipo de cara que gosto de aprender muito, e principalmente com meus companheiros de equipe. Eu acho que cada um tem características daquilo que eu posso usar para mim mesmo. Eu acho que aqui na seleção, quando você está com tantos jogadores assim de qualidade, eu acho que você não desaprende nada. Eu acho que sim, você aprende. Então, estou muito orgulhoso de poder estar com eles, aprendendo todos os dias e poder pegar um pouquinho daquilo que eles podem entregar para mim.
Encerrar. Igor, tudo bem? Boa tarde, Felipe Brizola, TV Globo Sport TV. Igor, você conquistou a vaga de uma forma com muita autoridade em pouco tempo. Você, em março, não só pela forma como você jogou, mas o Ancelotti pediu para você bater o pênalti, né? A gente conseguiu acompanhar no campo naquele momento. O Hendrick estava até ali pedindo, né? Ele lembra bem disso. E eu queria entender como você olha esse processo, né? A maneira como, depois que terminou aquela data FIFA, você pensou, fiz a minha, né? Você fez sua parte, tô dentro, tô fora. Gostaria de entender como você conseguiu, com tanto sucesso, numa oportunidade tão pequena e tão em cima da hora, conseguir esse lugar que você está ocupando hoje. Eu acho que você nunca vai ter a certeza de nada, né, quando você está na seleção, ainda mais com tantos jogadores de qualidade que tem na posição. Mas é claro que a gente fica na expectativa boa, positiva, na esperança de saber que pode acontecer. Mas, assim, cara, fico muito feliz de ser um desses escolhidos, um dos 26, de poder estar aqui. Acho que fiz alguma coisa que ele gostou, então estou muito feliz. E agora é continuar na evolução e no trabalho para poder dar essa alegria aí para nós. Tem uma última ali, por favor. Boa tarde, senhor Igor. Nós queríamos perguntar a você como está sendo essa experiência aqui dentro com os 26 jogadores escolhidos e como você se sente dentro do grupo. Boa tarde, jornalista Hendrick. Cara, eu estou muito feliz de ser um desses 26 convocados, poder compartilhar esse momento com vocês, que é um momento único, poder ter a possibilidade de cravar o nosso nome na história, é uma das oportunidades únicas e especiais que a gente tem na vida, e eu espero que, no final disso tudo, a gente possa conquistar. Boa, obrigado. Obrigado, Igor. Até mais. Obrigado. Agora, gente, queria sim pedir uma salva de palmas, que a gente vai receber aqui no palco um cara que acabou de levantar pelo segundo ano consecutivo a taça da Champions. Por favor, Marquinhos. Tem um copo ali. Tá bom. Vai começar por onde terminou. Vai lá, Gui, por favor. Fala, Marquinhos. Aqui na sua direita, tudo bem? Guilherme, da TV Globo. Tudo bem, Marquinhos? Boa Copa do Mundo, boa sorte. Marquinhos, você, Casimiro, Neymar, Alisson, são jogadores que fazem um elo entre essa seleção, esse ciclo cheio de dificuldades e ciclos anteriores, sobretudo o ciclo da Copa do Catar, quando a seleção chegou muito bem na Copa do Mundo, entre as favoritas, com um ciclo calmo, cheio de vitórias, de pontos positivos, diferente do que a seleção viveu nos últimos anos. Eu queria saber a sua análise, queria escutar de você como capitão e principalmente sendo um jogador que faz esse elo. Qual é a diferença? O que essa seleção tem de diferente? De que forma essa seleção chega na Copa do Mundo pensando no que a gente viu nas últimas edições? Boa tarde a todos. Claro, é difícil até a gente comparar, né? Comparar momentos, comparar times, comparar preparações, né? Eu acho que o futebol ele vem me mostrando cada vez mais, mostrando a todos nós cada vez mais que não existe uma fórmula assim secreta, né, de um sucesso. Eu acho que existem muitas filosofias, muitos caminhos que a gente pode se chegar a esse sucesso, né? E cada vez mais o futebol vem mostrando que ele é um jogo coletivo, né? Um jogo onde a gente precisa muito de todos os jogadores, precisa muito de todos os atletas, precisa muito de todos estarem bem fisicamente, mentalmente, né? Eu acho que é isso que a gente vem se focando e vem se preparando, né? Eu vejo muito também algumas reportagens, algumas declarações de antigos campeões, né? E que fizeram parte de ciclos que não conseguiram ganhar, né, e que também depois fizeram parte de ciclo de que foram vencedores logo após ali na frente, né? Então, acho que isso pode ser uma experiência positiva, né, para essa seleção, ter alguns jogadores que viveram esse momento
assim ruins, né, de não conseguir vencer, né, e trazer essa experiência, trazer essa motivação para os que estão vivendo uma Copa do Mundo pela primeira vez, né, e tendo essa oportunidade, né, e nós que a gente sabe a dor que é, né, isso, quanto que é difícil, né, de não ganhar uma Copa do Mundo, de ser eliminado, né, e trazer um pouco dessa experiência para os que estão vindo a primeira vez, que estão tendo essa oportunidade a primeira vez, né, mas é muito difícil se comparar, né, e não vem ao caso a gente se comparar. Como você mesmo disse, a gente chegou muito bem nas outras Copas do Mundo, né, com grandes expectativas e não conseguimos, né. Esse momento, um momento muito distinto daqueles que a gente viveu das outras vezes, né, mas o futebol ele te entrega surpresas, cabe a gente, eu acho que as últimas campeões mostraram também que souberam crescer no momento importante da competição. Eu, no meu clube, né, também começando uma Champions assim, não tão bem como favorito, depois acabamos sendo campeões. Né, eu acho que o futebol ele não tem como a gente saber quem vai chegar lá na frente e ser campeão. Né, então, o importante não é realmente como se começa, né, e como que a gente vai conseguir terminar essa competição. Marquinhos, boa tarde. Aline Fanelli, Band News FM. Parabéns pelo bicampeonato. Você acabou de falar de dor, de eliminação da última Copa do Mundo, e a imagem marcante do último sábado foi você indo em direção ao Gabriel Magalhães, você falando com ele, consolando o Gabriel Magalhães. Queria que você falasse como é que foi esse momento, o que você falou para ele, o que passou pela sua cabeça de ter aquela primeira atitude. Foi... Ali eu estava pronto já, né, e preparado para celebrar e comemorar. Mas quando eu começo os meus primeiros passos correndo, né, para celebrar com o meu time, eu tenho essa imagem do Gabi de frente para mim, né, e o meu time passando por ele, assim, a mesma imagem que eu tenho quando eu falhei também o pênalti na Copa de 2002. Né, e nesse momento já me revertia a pensar um pouco no meu companheiro, né, a ter um pouco de empatia com ele ali naquele momento. Né, assim como eu vivi um momento muito difícil assim também, né, e sei o peso que é, a responsabilidade que é estar ali naquele momento e vivendo aquele momento, né, que faz parte da nossa carreira. Depois, com o tempo, com os dias passando, né, os momentos passando, os jogos passando, a gente consegue digerir um pouco melhor e essa cicatriz ela se torna uma motivação para a gente seguir trabalhando. Né, mas naquele momento é um momento muito difícil, né, principalmente onde você tem total esperança de conseguir acertar aquele pênalti e continuar seguindo com o sonho. Né, vivemos o mesmo momento ali, talvez, não sei a dimensão que foi para ele também esse momento, mas para mim realmente foi difícil. Assim como eu gostaria de ter, né, recebido um abraço ali naquele momento, eu simplesmente deixei um pouquinho, e foram ali 2, 3, 4, 5 minutos da minha comemoração para simplesmente dar um abraço, né, e falar 2, 3 palavras para ele, nada em especial. Falei que para ele ficar firme, para ele levantar a cabeça, né, que ele tinha feito uma temporada incrível, um jogo incrível, que ele foi realmente, para mim, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo nessa temporada. Né, e ele não merecia simplesmente levar esse peso para ele, junto com ele, que é pênalti realmente a gente quer acertar, quer fazer o melhor e não conseguimos. Né, mas que nada daquele momento ali que ele tenha vivido ia apagar aquela temporada maravilhosa que ele fez, né, e que a gente ia precisar muito dele aqui. Né. Foram essas minhas palavras, né, para que ele ficasse firme, né, já pensasse a cicatrizar esse momento ali o mais rápido possível, porque a gente ia precisar dele logo num momento muito rápido aqui, que ele é um jogador muito importante aqui para a gente. Marquinhos aqui, Pedro Ivo da ESPN. A Aline já te perguntou sobre o que você falou para o Gabriel. A gente já viu a cena. Mas depois daquele momento, o Gabriel já te falou alguma coisa? Você está aqui com ele desde segunda-feira à noite. Ele já comentou? Imagino que outros companheiros tenham abordado ele aqui já nesse ambiente de concentração. Ele já disse alguma coisa sobre estar com a cabeça aqui, sobre a dor que imagino que ele tenha passado? Como é que está agora o lado do Gabriel? O que você pode sentir, tendo a oportunidade de falar com você, já que ele não está aqui? Como é que você vê o Gabriel nesse momento? Já sabemos o que você falou, o que ele falou, como é que ele está se sentindo no ambiente de seleção agora sobre isso? Acho que como ele está se sentindo, acho que não cabe a mim, né, falar desse momento, que é muito particular de cada um.
né? Não sei qual que foi a dimensão para ele. Eu posso falar do que eu senti depois de uma perda de pênalti numa Copa do Mundo. Senti uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, né, que graças a Deus hoje é uma cicatriz que eu consegui levar junto comigo, né, e já foi superado. Então acho que como ele está e como ele se sente, acho melhor realmente, né, ele responder essa pergunta. Mas logo após, né, um dia ali após, eu recebi uma mensagem do Gabi agradecendo, né, por aquele momento. Então acho que isso eu posso expor aqui um pouquinho. Falando, agradecendo ali pelo apoio, pelo abraço, pelas palavras que eu tive com ele. Eu depois respondi para ele também que aquilo ali tinha sido a minha maior vitória ali naquela noite, né? Realmente que foi muito legal a repercussão que teve, né? Ver a minha mãe também orgulhosa de tudo aquilo que eu tinha feito, né? E a família, minha esposa, os meus irmãos, né? Todo mundo, acho que isso foi a melhor vitória que eu tive ali, o melhor título que eu tive ali naquela noite. E quanto ao Gabi, realmente, eu acho que a gente, jogador de futebol, a gente tem que passar, né, para a seguinte já muito rápido, né? Então a gente não tem tempo de seguir naquela coisa que a gente já passou. Eu, do meu ponto de vista, que conseguimos ganhar, conseguimos ser campeão, não posso ficar festejando esse título para sempre também. Tive apenas um dia e já estou aqui pensando em outras coisas, né, na ambição que tenho, no objetivo que tenho com a seleção brasileira. E quanto a ele também, né, foi campeão da Premier, teve a derrota na final, mas não tira nada de mérito. Chegar a uma final já é muito difícil. Depois de uma final acontecem coisas que são detalhes, né? E ele já está aqui realmente pensando em outras coisas, ele, o Martinelli, né? E a gente vê no treino de ontem foi um treino super bem, já teve bem, né? A gente vê que não está nada de ruim aconteceu, né? E que a gente siga juntos. Eu acho que aqui a gente já está com esse uniforme aqui agora, somos do mesmo time, estamos no mesmo objetivo, que é ser campeão com essa camisa da seleção brasileira, né? E o que passou. Eu acho que o que passou é história, são experiências, são cicatrizes para a gente levar para o nosso objetivo lá na frente, que é a seleção. Pretzel, vai você, Pretzel. Alexandre Pretzel da Bandeirantes. Marquinhos, no ano passado você esteve aqui na final da Copa do Mundo de Clubes, naquela participação, e muita gente falou do calor, das condições climáticas muito adversas, e agora a gente vai ter o Mundial um ano depois, e esse ciclo de um ano teve muitos jogadores afastados por lesões e também por cansaço, né, reclamando bastante do calendário. Você que chegou agora, você está preocupado com isso? Vai ser também uma Copa contra o cansaço? Sim, eu acho que sim. Eu acho que pela experiência, assim como você mesmo disse, pela experiência que a gente teve aqui no Mundial de Clubes, eu acho que o calor e o cansaço e o desgaste, a desidratação, tudo isso foi um fator muito importante para principalmente a gente que chegou até a final, né, e uma final que foi jogada, se eu não me engano, ali no período da tarde, que estava um calor realmente absurdo, né, e isso foi fatores assim que com certeza influenciaram resultados e o jogo. Né, que vai ser muito importante a experiência que eu tive, algumas coisas que já vem acontecendo quanto a treino, quanto a preparação, quanto a alguns cuidados também que a gente teve que funcionaram para a gente, né, já consegui externar à comissão também e ao staff para que a gente possa estar também tendo as melhores condições de preparação, né, e no jogo eu acho que vai ser muito importante a experiência que eu tive assim o time que começa marcando, que começa com resultado na frente, ele tem uma vantagem muito grande, porque correr atrás de resultado com calor, né, e com sol, com o momento do campo também, né, é um desgaste ainda maior, né, e essa foi uma experiência que eu tive na Copa do Mundo de Clubes, né, e que eu estou tentando também conversar pouco a pouco com meus companheiros, com a comissão, né, então vai ser muito importante a gente sempre estar focado, começar os jogos muito bem, porque assim eu falo ali para os 2 últimos jogos que a gente teve com o Real Madrid, né, e com o Chelsea, a equipe que começou ganhando e conseguiu abrir o placar assim, teve uma vantagem muito grande com o calor e com o desgaste depois de correr atrás, é muito difícil. Rafael. Marquinhos, aqui
na sua frente. Boa tarde, Rafael Oliveira, do Jornal o Globo. Em primeiro lugar, parabéns pelo título da Champions, o bicampeonato. E nesses 2 primeiros dias da seleção aqui nos Estados Unidos, chamou muito a atenção como vocês estão bem blindados, né, de distrações, enfim. Vocês estão tendo direito a uma privacidade muito grande, né, o que é ótimo, tanto aqui no hotel quanto no CT. Ao mesmo tempo, eu vejo como os torcedores brasileiros, aqui tem uma comunidade brasileira muito grande, né, nessa região, eles estão tendo dificuldade de chegar um tantinho perto assim para ver vocês, por exemplo, aqui entrando no hotel. Em outros eventos, em outras competições, eu lembro sempre como tem esses momentos de, às vezes, eles gritarem, pedirem um autógrafo. Isso passa um carinho, um calor para vocês, que também é importante, tanto quanto a privacidade. E aí a minha pergunta queria que você me comentasse assim, qual é o limite ali entre a privacidade, que é importantíssima, mas também assim, esse calor humano, esse carinho dos brasileiros, mostrando que estão com vocês, como é que ele pode entrar para além dos jogos, né, da arquibancada, se isso também não faz a diferença, pode fazer a diferença nessa jornada. Obrigado. Obrigado. Realmente é uma linha, assim, um limite meio difícil da gente saber, né, até que ponto, assim. Eu acho que foi uma aposta da comissão, né, e do staff, e é uma aposta muito boa. Acho que vocês estão sendo testemunhas, né, do realmente o quanto que a gente está muito bem amparado aqui quanto ao hotel, às nossas preparações de campo, né. Realmente, por um outro lado, você tendo tudo isso, né, por um outro lado, a gente acaba ficando um pouquinho distante também, né. São assim, tem que se colocar algumas coisas na balança, né, e a gente tenta realmente fazer o melhor que a gente pode, né, quanto a isso. Eu acho que vem sendo preparado realmente treino aberto, né, quanto acho que o Caetano, o Cícero pode falar até melhor do que isso, do que eu, né, quanto a isso, mas para que a gente possa estar sempre conectando também com o povo, né, com os torcedores que vão estar aqui, né, mas que de algum momento também a gente tem essa tranquilidade para que o professor também possa trabalhar quanto à tática, mas com certeza em algum momento a gente vai ter esses momentos que a gente vai poder conectar com o público, com os torcedores, né, mas eu acho que vem muito também da nossa energia dentro de campo, né. Eu por experiência, assim, já tive momentos, né, difíceis aqui na seleção brasileira, já tive momentos difíceis no clube também. Eu acho que o que reconecta realmente torcedor, jogador, time, staff e o momento do time que a gente vem vivendo é o campo, né? É o que a gente entregar dentro de campo, é a nossa vontade que a gente tiver dentro de campo, são os resultados vindo também, né? O que eu falo assim pelo meu por experiência própria que a gente vem vivendo no clube lá, e eu trago aqui também, acho que com a seleção não seria diferente, né? O momento que a gente vem vivendo pela entrega dentro de campo, por tudo aquilo que a gente vem conquistando com resultados, a conexão com os torcedores, a conexão com a cidade, a conexão com tudo, ela fica muito mais fácil, né? Então, acho que não sendo diferente aqui numa Copa do Mundo, aqui na seleção brasileira, é o que a gente entregar, a nossa vontade, a nossa disciplina dentro de campo, tudo aquilo que a gente entregar como energia e resultados que tiver vindo ali dentro de campo, né, com certeza tudo vai ser muito mais fácil. Os treinos vão ser mais fáceis, a conexão com o torcedor vai ser mais fácil. O dia que a gente tiver de folga, a gente vai ter mais acesso também aos torcedores, tirar foto, e tudo vai ser muito mais tranquilo, mais sadio. Só completando, hoje vai ser o Community Day lá no nosso treino, né? Então, é um treino todo organizado pela comunidade local, com vários torcedores locais, população local, inclusive torcida brasileira. E a ideia é justamente, nesse momento de início de preparação, estabelecer essa conexão com a comunidade local e com os brasileiros que moram aqui na região. Mauro, por favor. Marquinhos, boa tarde. Mauro Naves, do SBT e N Sports. Parabéns aí pelas suas conquistas. Marquinhos, você chega com uma experiência absurda para essa terceira Copa. Você é o brasileiro que mais disputou jogos de eliminatórias. Você é o brasileiro que mais jogou na Champions. Você já teve ali num patamar enorme e tal. Como é que você vai passar, principalmente para os novatos, a diferença de ser uma Copa do Mundo? Ainda dá friozinho na barriga, como diria, o outro patamar de competição mesmo. Como é que você chega
para passar toda essa experiência, pelo tudo que você já viveu, principalmente para os mais novos, que podem, de repente, conseguir um lugar de titular e só estar no grupo já tem uma importância imensa. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Eu acho assim, principalmente o futebol moderno, o futebol de hoje, por muitas vezes eu também aprendo muita coisa com os jovens, né, do que eles comigo. Né, e cada vez mais o futebol vem mostrando de que a gente tem que estar aberto a isso, tem que estar realmente acessível a novas coisas, a nova geração, o novo futebol, as novas filosofias. Né, então, acho que tentar passar algumas coisas assim para ele, mas nada forçado. Né, eu acho que os momentos vão vindo, as coisas vão acontecendo, o futebol realmente... o que eu vivi em 2018, né, o que eu vivi nas eliminatórias passadas, o que eu vivi nos momentos passados, né, isso talvez para essa Copa talvez não possa servir, né, talvez seja uma outra coisa, um outro futebol, um outro momento. Então eu não posso simplesmente, nós, os veteranos, os mais velhos, a gente não pode realmente pensar que a gente é o dono da verdade, que a gente vai, com a experiência que a gente teve, a gente vai falar coisa para essa molecada que está aqui e as coisas vão acontecer. Né? Eu acho que é uma troca, assim, todos nós temos as responsabilidades. Né? Assim, é que eu falo muito no meu clube, porque é realmente mais uma experiência que eu tive, que lá no meu time a gente tem uma faixa etária de idade muito nova. Né, isso e sendo uma faixa etária de idade muito nova, conseguir ser campeão, sendo uns campeões mais novos, com uma faixa etária mais nova de idade, isso mostra o quanto que essa nova geração vem chegando cada vez mais pronta, né, para esses momentos. Né? Então a gente está ali com a experiência, em algum momento ou outro, claro que a nossa experiência vai ser muito importante para dar um respaldo, para dar uma tranquilidade, né? Mas eles têm que saber também que eles vão ter um papel muito importante nesse momento de Copa do Mundo, de seleção brasileira, dizer para todos que estão ali que cada um vão ter o seu momento de importância, vão ter o seu momento, né, de glória, e a gente conquistando o nosso objetivo lá na frente, né, que é ser campeão de uma Copa do Mundo. Todos nós vamos ser lembrados, todos nós vamos ter o nosso momento de felicidade e de glória, né, e que a gente vai se ajudando. Eu acho que tanto os mais velhos, os mais experientes, como os mais novos, são troca de experiências. A gente não pode estar fechado, simplesmente achar que somos a gente simplesmente achar que somos donos da verdade porque já vivemos 3 Copas do Mundo ou 2, né? E a gente tem que estar sempre aberto a aprender com eles aprender com a gente. Eu acho que é isso que vai fazer o nosso grupo cada vez mais forte, cada vez mais pronto para conquistar grandes coisas. As 2 últimas, por favor, Beli. Marquinhos, tudo bem? Boa tarde, Isabelle Costa. Parabéns também pelo título. A gente falou muito sobre o momento do Marquinhos com o Gabriel Magalhães e você fala também sobre a frustração que sentiu na Copa de 22 e que você quis mostrar apoio ao seu companheiro. E eu queria justamente aproveitar e perguntar o quanto o Marquinhos de 2022 cresceu e amadureceu, como ele chega agora na Copa de 2026, sabendo também que o Ancelotti, técnico, recentemente confirmou que você é o capitão do time para essa competição mundial. Sabendo da tua responsabilidade dentro do campo e também para o grupo, eu queria entender como é que você chega depois de ter passado por tudo isso. Obrigada. Obrigado. Chego muito feliz, muito confiante, né, com o momento que estou vivendo pessoalmente, com o momento que é uma expectativa de mais uma Copa do Mundo, de mais uma oportunidade. Né, e eu vivo esse momento assim como cada vez mais como se fosse meu último jogo, minha última Copa, né, e minha última oportunidade, né, de estar conquistando títulos, de estar conquistando jogos, estar conquistando, né, cada vez mais troféus na minha carreira. Né, então o Marquinhos de 2022 realmente é um Marquinhos diferente, né, desse de hoje. 4 anos no mundo do futebol é muita coisa, né? A gente vê o quanto que muda, o quanto que as coisas amadurecem, o quanto que o futebol ele evolui,
né? E como eu disse na minha resposta antes, a gente tem que estar sempre buscando essa constante evolução, esse constante crescimento pessoal, né? Primeiro como pessoa, como líder, e depois como jogador, né? Eu acho que o dia que o Mister anunciou que eu seria capitão foi quase no dia da final da Champions. Eu não vi essa notícia, me falaram depois do jogo. Eu evitei muito o celular ali nesse momento antes do jogo, porque todo momento que eu entrava tinha alguma coisa da seleção ou da Champions, né? Então realmente estava tranquilizando minha mente para esse jogo, né? E depois fiquei muito feliz com essa notícia. Eu acho que ser capitão da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, né? A gente vê todos os capitães, aqueles, né, lendários que passaram por esse momento na seleção brasileira. Então eu fico muito honrado, muito feliz, né? Ser capitão não é simplesmente colocar aquela braçadeira no braço e jogar a bola. Eu acho que ser capitão é muito mais, né? Eu acho que vem primeiro da pessoa, vem primeiro do que você pode agregar quanto ao grupo, quanto à pessoa, quanto aos companheiros, quanto esse momento também que não é só ali o momento das 4 linhas. Está muito sensível a tudo que vai se passar ali nesse momento esse período de Copa do Mundo, né? Mas eu realmente nesse momento de 2026 aqui, quanto ao de 22, eu me sinto muito mais preparado, muito mais com a experiência de todos esses anos aí nesses 4 anos loucos que tive depois desse 2022. Eu acho que realmente trago muita bagagem, muita experiência para entregar o melhor para a seleção brasileira. Para encerrar. Chico Moedas, Casé TV. Primeiro, parabéns pelas conquistas. Da última vez que a gente se encontrou em Doha, Flamengo e PSG, você falou para eu não chorar, né? Por causa da derrota do Flamengo. Dessa vez espero e acredito que a gente vai sorrir junto, tá? No segundo tempo contra o Panamá, a seleção brasileira entra com 3 meio-campos de origem, né, pro segundo tempo, né? Acabou que a gente teve um controle mais do jogo, consequentemente a defesa sofreu menos. Eu queria entender para você, para os homens de defesa, se tem uma diferença com o meio-campo mais preenchido da seleção brasileira. Obrigado. Boa. Acho que essa parte mais tática a gente tem que deixar para o nosso treinador vir responder um pouquinho melhor as coisas, né? Eu acho que ele tem a inteligência e sabedoria de entender muito bem os jogadores que ele tem na mão, né? E o momento que a gente vive, o que o jogo vai pedir, né? O que o momento da seleção brasileira vai pedir também, o que os jogadores em campo estão conseguindo corresponder ao que ele quer também. Eu acho que cada atuação, cada jogo, cada momento, eu acho que numa Copa do Mundo as coisas são muito rápidas, né? Em outras Copas do Mundo eu já vi também, em momentos de campeonato assim, de tiro curto também, a gente vê que nem sempre o time que começa, né, é aquele que vai terminar ali na frente, né? Então todo mundo está preparado, né? E em qualquer momento o treinador vai precisar de fazer uma mudança, dar uma mexida ali no sistema tático, né? Então, às vezes, em muitos outros torneios também que eu joguei, que eu conquistei, né? Não foi o time aquele do primeiro jogo que será numa final e num possível título, né? Então, acho que, quanto a nós, depende muito, como eu disse antes também, depende muito da entrega, muito do coletivo, muito da convicção do que a gente está fazendo ali dentro de campo, né? Eu acho que, independente do sistema tático, né, se todo mundo estiver no mesmo foco, no mesmo caminho, no mesmo objetivo, né, independente de se são 3 volantes ou se são 2 volantes e 4 na frente, eu acho que se o time estiver no mesmo sentido, compacto, com tudo organizado, com o treinador conseguindo colocar tudo aquilo que ele quer, né, em prática ali, porque é o treinador realmente a nossa figura principal, né, e a gente vai precisar dele realmente para organizar, para conseguir, porque a gente vem muito... cada um de uma filosofia, né? Quando a gente vem do clube aqui para a seleção brasileira, né? Se cada um trazer um pouquinho ali da sua filosofia do clube, acho que vai ficar um pouquinho meio que bagunçado, né? A gente precisa realmente, né, do treinador sendo essa figura principal, trazendo o nosso plano de tática, o plano de ideia de jogo, né, para que a gente possa fazer o melhor, e ele vai com certeza trazer o que for de melhor para a gente, se for nesse momento com 2 volantes, com 4 na frente, ou se em algum momento ele for mudar com 3, a gente vai estar fazendo o nosso melhor e treinando, seguindo as ideias dele, a gente vai fazer o nosso melhor ali dentro. Legal. Obrigado, Marquinhos. Obrigado a todos. Até a próxima.